Olá pessoal, tudo jóia? Bom, hoje a aula é sobre os astecas, povo que viveu na região do atual México. Bom, provavelmente a partir do século XII da Era Comum, povos originários do norte estariam em migração ao sul da América, procurando um local para se fixar. Reza a lenda que o deus da guerra teria profetizado que, ao avistar uma águia devorando uma serpente pousada sobre um cacto, ali seria a região para se fixarem. Foi quando eles avistaram essa cena no lago Texcoco e ali decidiram fundar a cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. Essa cidade foi fundada em um lago e tem como uma curiosidade, né, a sua arquitetura. Os astecas criaram jardins sobre a água, aonde ali eles produziam o seu alimento, como milho, cacau, tomate, abóbora, abacate, e que fez com que a cidade crescesse muito sobre o lago, né? Havia muitos canais que levavam a outros lagos, que fez a cidade crescer. Essa cidade chegou a ter, quando os europeus chegaram lá, 250 mil habitantes. Tá? Uma outra curiosidade é que essa lenda ela é evidenciada até hoje na bandeira do México. Os mexicanos têm um orgulho muito grande dessa origem deles, astecas. Inclusive o principal estádio deles chama Estádio Azteca. Inclusive foi lá que o Brasil venceu a Copa do Mundo de 1970 sobre a Itália, né? E foi no Estádio Azteca. Tá? Outra questão que a gente precisa abordar sobre os astecas é que eles tinham uma organização política teocrática também, né? Eles associavam as lideranças políticas, ao rei, né, o imperador, ao elemento religioso, né, aos deuses. Mas eles dominavam outros povos de maneira violenta, inclusive impondo a sua religião sobre esses povos. Tá? A partir do ano 1450, os sacerdotes fizeram algumas interpretações que dizia que os deuses estavam interessados em sacrifícios. Já havia sacrifícios, mas em mais sacrifícios humanos, o que fez o aumento muito grande de sacrifícios, que poderiam ser selecionados de duas formas: como forma de tributo dos povos dominados, ou como uma espécie de competição entre os melhores guerreiros, e aí aqueles guerreiros que vencessem, eles eram sacrificados. Para esses guerreiros era uma honra ser sacrificado aos deuses. Tá? No ano de 1519, o explorador espanhol Hernán Cortés chega nessa região. E ele é confundido com um deus. Deixa eu pegar minha colinha aqui que o nome é complicado. Quetzalcoatl, né? Pelo imperador daquele momento, que era o Montezuma. E assim ele é tratado de maneira amistosa, bem tratado, né? Oh, Deus está chegando na Terra, tá? Mas logo os espanhóis vão mostrar o que eles realmente queriam, que era terra e ouro, né? Então Montezuma, no ano seguinte, 1520, acaba matando, né, o último imperador azteca. Deixa eu ver a colinha de novo porque o nome é complicado. O imperador
Guatemac, certo? Bom, com o imperador azteca morto, isso não significa que o império morreu. Talvez a sua estrutura política, sim, mas a cultura do povo, não. Existe até hoje e a gente pode observar isso andando pelas ruas do México, tá? A própria língua falada, os costumes de alimentação, de vestimenta, né? São bastante caracterizados ainda em relação aos astecas antigos, né? É, algo que facilitou ou tornou possível, né, melhor dizendo, a dominação espanhola nesses territórios foi justamente a maneira que os astecas tratavam os povos dominados, né? Devido à violência, né, devido a essa era uma questão assim, a guerra e a religião para os astecas eram coisas indissociáveis, né? Então eles lutavam com os povos, capturavam as pessoas para fazer sacrifícios aos deuses. Então a guerra e a religião era uma coisa só. Então isso acabava como consequência trazendo a animosidade entre os povos dominados com os dominantes astecas. E isso acabou favorecendo Hernán Cortés, porque ele conseguiu fazer muitas alianças com povos dominados pelos astecas para derrubar o Império Azteca. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula sobre os Incas. Abraço.